Alien Romulus vem aí jazinho em agosto, e se vocês acompanham o canal, vocês sabem que estamos dissecando por aqui todos os filmes da franquia Alien em ordem cronológica, não só pra gente revisitar a saga, como também pra gente chegar nesse novo filme sabendo de tudo que rolou até então. Então já falamos aqui sobre Prometheus, Alien Covenant, Alien Oitavo Passageiro e Aliens o Resgate, e hoje chegou o dia de falar de Alien 3. Pois é, eu tentei postergar o máximo possível porque esse é o filme da franquia que eu menos gosto, tá? Apesar de ficar pau a pau ali com Alien 4. Mas, enfim, chegou a hora de Alien 3 por aqui. Afinal, se eu comecei, eu tenho que terminar, né? E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bella Eichler, esse é o Futurices e hoje é dia de resumir e explicar a história maravilhosa de Alien 3. Mas antes, você já sabe, já deixa aí o like pra fortalecer o canal, compartilha o vídeo. E se você é novo por aqui, já se inscreve aí pra mais conteúdo sobre o universo Alien e também sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Como eu já falei, tem vídeo aqui sobre boa parte do cânone de Alien, né? Então se você não viu esses vídeos anteriores ainda, eu recomendo fortemente que você veja, porque daí você vai conseguir conhecer todos os pormenores dessa história de forma cronológica. Vou deixar o card bem aqui, nunca sei onde fica, e o link aí na descrição. Bom, e se tem uma conclusão que a gente pode chegar até agora sobre essa história toda, é que Ellen Ripley não tem um minuto de paz, né? Porque como se não bastasse ela ter passado o pão em Alien o Oitavo Passageiro e em Aliens o Resgate, agora ela também foi inventar de cair em uma colônia penal cheia de criminosos calvos, sendo que ainda por cima vai ser vigiada e caçada por um xenomorfo que pegou rabeira na nave Sulaco ou na nave Sovaco para os mais íntimos. Então assim, haja estresse na vida dessa mulher, né? Mas sabe o que é pior? Você também pode estar sendo vigiado e caçado por uma ameaça tão perigosa quanto e nem sabe. Como assim, Bella? Sim, porque não temos xenomorfos por aqui pra infernizar a gente ainda, mas o fato é que a nossa vida inteira agora tá na internet, né? Nossos dados, senhas, dinheiro, contatos, redes sociais, etc. E cada vez mais os hackers e espiões digitais têm ficado criativos na hora de vigiar a gente. É por isso que hoje muita gente usa as VPNs, que são um programa de rede virtual privada em que todos os dados que você envia e recebe na internet viajam por um túnel criptografado. Hoje a VPN mais rápida do mundo é a nossa parceira NordVPN, que não só protege a sua conexão e dados com uma criptografia robusta, como também te mantém a salvo de malwares, com a proteção contra ameaças Pro, te mantendo seguro na hora de baixar arquivos, clicar em links ou visitar sites suspeitos, por exemplo. Além disso, com o Dark Web Monitor da NordVPN, você pode dormir tranquilinho sabendo que as suas credenciais estão sendo monitoradas, ou seja, se os hackers tentarem vender os seus dados, você vai ser o primeiro a saber. Com só uma conta da NordVPN, você protege até 10 dispositivos, tá? Então dá pra colocar o seu celular, o seu PC, o seu tablet e até o de mais pessoas. Então já acesse o link que tá aí na descrição, nordvpn.com/futurices, para ganhar 4 meses extras com garantia de devolução do seu dinheiro em até 30 dias. Alien 3 com certeza não é o filme mais amado da franquia, né? E não é difícil entender por quê. Afinal, a grande verdade é que a produção desse filme foi uma baita zona desde o início. O roteiro foi reescrito várias vezes, enquanto vários roteiristas e diretores eram contratados e demitidos nesse processo. Mas no fim, esse abacaxi acabou caindo no colo do pobre do David Fincher, que na época era um diretor renomado de videoclipes e achava que teria autonomia no projeto, já que a coisa estava o puro suco do caos. Porém, não foi bem assim. Apesar de um orçamento generoso a princípio, a produção enfrentou uma série de problemas, como mudanças constantes no roteiro e uma interferência absurda dos chefões da Fox. Essa treta toda resultou em um orçamento e um cronograma apertado para o diretor David Fincher, que teve que lidar com todas essas dificuldades, enquanto o roteiro final só foi concluído depois que as câmeras começaram a rodar. Olha que loucura. Depois dessa novela toda, Alien 3 finalmente chegou aos cinemas e ora ora. O filme, que mais parece uma cria de Frankenstein, recebeu muitas críticas e deixou muitos fãs desapontados. Mas daí, em 2003, surgiu o Assembly Cut, um novo corte do filme que adicionava cerca de 30 minutos de material extra, incluindo cenas que desenvolveram melhor tanto os personagens como os conceitos do longa, fora que elabora uma introdução e desfechos diferentes. Eu particularmente acho que essas mudanças trouxeram mais coesão à história e deram mais profundidade pro enredo, mas tem gente que acha que essa versão estendida é ainda pior e mais confusa, tá? Então a minha dica é: não veja nenhum dos dois.
Ué? Não, zoeira. Se quiser, veja, mas a minha dica é ver o Assembly Cut, que traz uma história mais completa e menos zoada, vamos dizer assim. Apesar disso, pra não ficar uma quantidade imensa de informação, hoje eu vou focar no filme original, tá? Afinal, foi ele que chegou nos cinemas e causou esse rebuliço todo. Alien 3 acontece em 2179, logo após a derrota da Alien Rainha em Aliens o Resgate. Agora, a Tenente Ellen Ripley, a guriazinha Newt, o cabo Hicks e o que sobrou do androide Bishop têm um merecido descanso criogênico na nave Sovaco, mas logo a gente percebe que essa viagem aí deu muito errado. Aparentemente, antes de infernizar a vida dos nossos heróis pela última vez em Aliens o Resgate, a Alien Rainha, muito esperta, tinha dado uma passadinha ali na nave Sovaco e deixado alguns ovinhos só de sacanagem pra gerar o caos enquanto eles dormiam. O plano dela dá certo porque logo de início a gente vê ali um ovinho vazio, um facehugger se espreguiçando, sangue ácido caindo, vidro se quebrando, alarme apitando, daí tem um facehugger na fuça de alguém e o trem tá pegando fogo, mas o computador, percebendo o caos na nave, resolve ejetar o povo num pod de fuga. Essa foi por pouco, né? Só que não, porque o problema desse povo tá só começando. Tanto lugar pra cair e eles vão parar logo num diacho de um planeta a 19,5 anos-luz da Terra chamado Fiorina 161, que abriga tanto uma refinaria de minério como uma colônia penal de segurança máxima. Essa colônia é habitada por presos do sexo masculino com a síndrome do cromossomo duplo Y, uma mutação genética que deixa o indivíduo com uma predisposição a se tornar assassino, psicopata, sociopata, estuprador ou serial killer, por exemplo. Quem comanda as propriedades desse planeta é quem? Adivinha? Sim, a Weyland Yutani. Esse povo realmente dominou a galáxia, né? Porém, os empreendimentos foram fechados, sendo mantidos só por uma pequena equipe que conta com o diretor Andrews, o assistente Aaron, o médico Clemens, o detento Dillon e mais 21 presidiários. Essa galera do bem aí, que se finge de crente pra se redimir, encontra o pod da nave Sovaco e, pasmem, gente, só a Ripley sobreviveu. Vocês estão de sacanagem! Sim, depois de tudo que o filme anterior construiu, tudo que a Ripley passou pra salvar a guria, toda a dificuldade que foi tentar fazer com que o Rick sobrevivesse, depois de todos os laços e sacrifícios, aqui foi tudo em vão. Tudo por água abaixo. Pra piorar, a tripulação vai dessa pra melhor sem cerimônia nenhuma e ainda fora de cena, o que já coopera pra explicar por que Alien 3 é tão adorado pelo público, né? Então agora, além de ter que lidar com essas perdas, a Ripley também vai ter que lidar com um monte de maníacos que não veem uma mulher há muito tempo, mas o diretor Andrews diz pros presidiários ficarem quietinhos na deles porque o resgate da Weyland Yutani tá vindo aí. Depois que Ripley acorda, o Dr. Clemens diz que tá rolando uma infestação de piolho no lugar, então é bom raspar os pelos tudo, e diz também que a tripulação dela foi de arrasta. Ela fica muito triste, e nós também, mas ao dar uma olhada no pod de fuga, ela percebe que do ladinho ali da cápsula da Newt, o metal tá derretido. Então ela pede pro Clemens dar uma olhada no corpo da menina pra ver se tem um filhote de xenomorfo por ali. O doutor faz a autópsia, a guria tá limpa, porém nesse meio tempo, o diacho do facehugger que tava no pod acaba infectando um doguinho. O alien fica ali crescendo dentro do bichinho, até que durante a cremação dos corpos da Newt e do Hicks, um chestbuster quadrúpede nasce do cachorro e sai pra dar um rolê por aí. Daí a Ripley resolve dançar na cara do perigo e vai almoçar com os detentos, mas eles não dão muita ideia pra ela não e fica mó torta de climão, inclusive o Dillon deixa claro que ele é um matador e estuprador de mulheres. A Ripley não tá nem aí, afinal ela já enfrentou coisa muito pior, né? Então almoça numa boa com a galera e depois vai trocar uma ideia com o Dr. Clemens e a coisa acaba ficando meio caliente entre os dois. É que te acha um grande gostoso, sabe? Nesse meio tempo, um doidão que tá lá limpando um túnel de ventilação nota uma pele esquisita no chão e também uma coisa mais esquisita ainda dentro de um buraco. Essa coisa é o nosso mini xenomorfo de 4 patas que dá uma cusparada de ácido na cara do doidão, que cai pelo tubo de ventilação e vira geleia de amora. Depois de dar uns pegas no Clemens, a Ripley fica cabreira sob a notícia do acidente do maluco que virou geleia e vai recuperar a caixa preta do pod de fuga da Sovaco pra tentar entender o que causou o acidente. Pra fazer essa leitura, ela precisa da ajuda do Bishop, ou do que sobrou dele, porém na hora de resgatar o androide do lixão, um monte de prisioneiro surge pra tentar abusar dela. Mas surpreendentemente o Dillon surge pra impedir e mói todo mundo numa porrada espiritual. Enquanto isso, sabe-se lá Deus porque 3 doidinhos estão fazendo decoração de interiores no subsolo do complexo, espalhando um monte de vela por aí, e eles percebem que as velas estão tremulando de um jeito meio estranho, né? E que diabo de justificativa é essa pra introduzir um xenomorfo na cena, mas enfim. Lá surge o bicho que dá um supapo em um deles e os outros dois saem correndo, porém não por muito tempo. Enquanto isso, a Ripley conecta o Bishop na caixa preta e apesar do coitado tá só o bagaço, ele consegue fazer a leitura dos dados e explica que realmente rolou um incêndio
nosso vácuo e quem causou esse incêndio foi um facehugger. Depois disso, a gente descobre que um dos decoradores de interiores que foi atacado pelo xenomorfo sobreviveu, mas o cara devia estar Lucy Crazy ou sob efeito de tóxicos porque ele disse que foi atacado por um dragão. Vai entender. Enfim, fato é que o xenomorfo, o cachorro, o dragão, tá criando caos nesse complexo, então a Ripley decide falar tudo o que ela sabe sobre esse bicho pro diretor Andrews, mas ele não acredita, não tá nem aí, mesmo se estivesse, não tinha muito o que fazer, porque a prisão não tem armas. Daí a Ripley faz a pergunta que a gente faz, né? Esse diacho desse lugar é uma prisão de segurança máxima e vocês não têm uma arma pra se defender? Como você é burro? A Ripley vai então trocar uma ideia com Clemens, que tá muito curioso sobre essa fofoca toda aí do dragão, mas ela desconversa, fora que não parece muito bem não. Daí o Clemens conta que foi preso no passado porque acidentalmente acabou matando 11 pessoas depois de dar um analgésico errado, isso enquanto dá uma seringada na Ripley, né, o que deixa ela meio tensa. Mas nem dá tempo de pensar muito não, porque ali atrás surge o dragão morfo pra dar um chablau no médico. Logo em seguida o Alien vai lá e dá uma cheiradinha no cangote da Ripley, mas pra surpresa de todos, ele acaba poupando ela. Ela sai voado pro refeitório pra contar que o bicho tá solto por aí, e aí ninguém tá nem aí de novo, mas dessa vez eles vão poder ver a verdade com os próprios olhos. Eu falei que não tem nenhum alien aqui, essa moça é doida! Pois é, agora todo mundo acredita, né? Então a Ripley bola um plano de bisuntar o complexo com um fluido inflamável pra encurralar o alien até uma sala sem saída. Afinal, pelo que ela sabe, o bicho tem medo de fogo. Lá vão eles executar o plano e esfregar óleo em tudo. Porém, nesse meio tempo, o alien resolve almoçar justamente um dos caras que estava subindo um duto com um sinalizador, fazendo esse treco cair no óleo e explodir tudo em volta. Daí uma bagaceira danada e a pipoca e a gente pegando fogo e bom, o plano foi pro espaço. O pessoal fica chateado e como se não bastasse tudo isso, a Ripley não tá bem não tá legal. Então resolve fazer um raio-x pra ver o que tá rolando e adivinha, ela tá gravidinha de um xenomorfo. Mas não é qualquer xenomorfo, é um xenomorfo rainha, né? Aquela que fica imensa e consegue gerar ovinhos de facehuggers. Ou seja, tá explicado então por que o alien poupou ela, né? Afinal, agora ela é da família. Depois dessa descoberta, a Ripley pede pro Dylan acabar com a vida dela. Afinal, ela já tá condenada, fora que se esse bicho nascer, lascou-se, né? Mas o cara acha a ideia meio burra, afinal, talvez ela seja a melhor arma que eles têm agora. Então eles bolam mais um plano, que é encurralar o bicho mais uma vez através dos corredores do complexo, pra por fim jogar metal fervendo em cima dele. Eles põem o plano em prática e um dos caras encontra o xenomorfo comendo um outro cara de um jeito muito esquisito, e aí o alien sai correndo pra pegar ele na chincha. Daí é um tal de abre comporta e fecha comporta, e a careca correndo pra lá, a careca correndo pra cá, e a alien perseguindo, e a gente morrendo, e abre portinha, fecha portinha, alien correndo em primeira pessoa, e é uma desgrama de uma cena que parece que não acaba nunca mais, com efeitos horríveis. Eu nem sei mais qual careca que é qual, porque eles parecem todos iguais. Depois de quase todo mundo ir pro saco, eles finalmente conseguem colocar o bicho exatamente onde eles queriam, graças ao Dylan, que se sacrifica pro plano dar certo, mas ninguém se importa. E por fim, eles finalmente conseguem tacar chumbo líquido em cima do alien. E todo mundo fica feliz, mas não por muito tempo, porque esse demônio pula dali como se nada. A Ripley dá-lhe então uma chuveirada boa e o choque térmico acaba rachando a carcaça do alien todinha, fazendo com que ele exploda em 1000 pedacinhos. Agora sim, deu tudo certo, o bicho morreu, mas a Ripley tem outro problema pra resolver, porque o resgate da Weyland-Yutani chegou e a gente já sabe qual que é dessa supercorporação, né? Obviamente é do interesse deles que a alien rainha que tá dentro da Ripley sobreviva para que ela sirva como uma valiosíssima arma biológica. Inclusive a empresa até envia o criador do androide Bishop, um humano, pra trocar uma ideia com ela, afinal ele é um rosto amigo que ela já conhece. Mas essa mulher já tá muito esperta em relação a Weyland-Yutani, né? Afinal, eles não pensaram duas vezes na hora de sacrificar ela ou outros tripulantes até agora em prol dos próprios interesses. Então, em uma última atitude desesperada para tentar acabar com os aliens, bem como com as intenções tortas da Weyland, a Ripley se joga em um mar de fogo e na queda, o Chestbuster rainha ainda tenta sair do corpo dela para se salvar, mas ela aperta o bichinho e leva ele para torrar junto com ela. E assim acaba Alien 3, né? Uma adição à franquia que foi muito criticada por várias razões, né? O filme mata de todas as formas possíveis personagens importantes, como a Newt e o Hicks, logo de início, acabando com o legado do filme anterior. Tenta inserir conceitos de religião e redenção que ficam tão profundos quanto uma piscina de plástico. Os personagens secundários são fracos e sem carisma, mas a pior parte pra mim, o motivo do porquê esse filme é o pior da franquia pra mim, é a intenção de tentar tornar assassinos, psicopatas e estupradores
em heróis constantemente durante o longa, afinal, quem consegue torcer pra esses caras, né? Mas, pelo menos a nossa Ripley tem um fim heróico depois de toda essa pataquada e agora pode finalmente descansar em paz, ou era o que a gente pensava, né? Porque acredite se quiser, eles dão um jeito de enfiar ela em um novo filme. Na verdade, não essa Ripley necessariamente, mas a gente só vai entender essa história no próximo vídeo sobre a saga, onde eu falo sobre Alien 4 ou Alien: A Ressurreição, um filme tão zoado e caótico quanto esse, mas que pelo menos não se leva tão a sério assim. Se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like e da inscrição, que ajuda um montão. Não deixe de conferir os outros vídeos sobre a saga Alien, o link tá aí na descrição. E é isso, um beijo e a gente se vê no futuro.